Senhor telespectador, senhora telespectadora, vamos abrir o segundo bloco Diálogos com Hamilton Werneck, com Gustavo Werneck. E vamos falar do primeiro livro que ele escreveu, que é este, O Ter Acima do Ser. Esse livro foi lançado aqui em Nova Friburgo, ali no Vilisal, teve uma concorrência muito grande. O livro, na realidade, foi escrito, Gustavo, com qual intenção? A verdade é a seguinte, não tinha intenção nenhuma, até que um papo que eu tive com você chegou para mim e disse: mas você já está acumulando artigos e poderá virar um livro. Pronto, aquilo ali virou um tormento na minha cabeça. Porque aí eu falei, é livro, vai virar livro. E aí eu fui desenvolvendo crônicas, como eu disse, a época que eu escrevia para o Jornal da Cidade, principal jornal da cidade, e eu fui compilando quais são as melhores crônicas para poder compor esse livro. Eu costumo dizer o seguinte, é um livro na minha vida, foi extremamente necessário, é um livro que eu posso escrever vários, mas o Ter Acima do Ser, ele é meu xodó, é que eu tenho o maior respeito porque eu precisava dele, para poder ter uma espécie de, digamos, de virada na carreira. Claro, hoje eu acho que eu escrevo muito melhor. E o Ter Acima de Ser, ele é como se fosse a criança passando para a adolescência. É muito nítido as nuances, as variáveis dos textos. Tem textos hoje, textos que eu acho assim, incrivelmente bem escritos, como tem textos que eu acho altamente primários. Claro que hoje o que eu faço, eu diria que os textos desse livro são todos primários, porque a prática da língua portuguesa, a língua pátria, a língua portuguesa, como diria o Ariano Suassuna, é meu instrumento de trabalho, seja para fazer programa de televisão, seja para escrever texto, que seja qualquer texto, a minha matéria-prima. Qual foi o professor, a professora de língua portuguesa, quais foram as que te marcaram mais na vida? Nossa, a pergunta é interessante, é o seguinte, professores que... É o seguinte, as minhas professoras, vou pela ordem. Lúcia Moreira. Tia Lucinha, que está nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos. Ela sempre foi, sempre será assim, um marco na minha vida, por ter sido minha professora particular de matemática, que eu sempre não fui muito simpático à matéria. Ela, Neila Mafor, sempre era incrível como ela foi me ajudando, ela foi me garimpando. Eu tinha 9 para 10 anos, então ela tem essa presença. Ela gosta do que ela faz. E ela gosta desse trabalho dedicado à pessoa que está sob os cuidados dela. E ela sempre foi assim. E o impressionante é que ela sempre teve um olhar muito pontual para 36 alunos. E ela sempre soube, olhava assim os alunos, sabia um por um, uma coisa tão impressionante. Por exemplo, eu sempre fui um aluno muito tímido, que eu tinha horror que se falasse meu nome, que eu morria na sala de aula. Morria. E ela falava com jeito, até de forma um pouco mais, de voz mais baixa. Voz mais baixa. Ou então ela chegava perto da minha carteira no Instituto Pré-Anchieta e ela falava: Gustavo, o seu exercício, você pode responder. Eu falei assim, na época se chamava de tia, não. Falei, não, você tem que responder, você tem que participar. Aquilo ali para mim era um horror. Além da Leila, Ione Amaral Machado. Aí já era na Alfa, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Hoje é sexto ano. Eu tenho que fazer essa conta, porque na minha época era quinta série, hoje é sexto ano. Ione começou já a entrar num processo para poder arar o terreno. A Ione me cobrava que eu tinha que escrever coisas diferentes. Só gostava de escrever sobre Fórmula 1. Ela falava: Gustavo, você tem que escrever coisas diferentes.
E acredite, redação era uma coisa que eu odiava. Quando eu falo isso, as pessoas não... Porque não podia escrever sobre Fórmula 1 na redação. Podia. Porque ela tinha uma coisa muito democrática. São 2 temas estabelecidos e um tema livre. E por mim eu escrevia todo tema livre sobre Fórmula 1. Então ela pedia para escrever coisas um pouco mais diferentes. E hoje existe esse efeito. A minha próxima professora é Imaculada Campos Valentim. Então, ela já pegou todo o terreno, porque a Ione foi minha professora na 5ª série e na 7ª. Então, eu encontrei com ele. Eu sempre tive uma relação maravilhosa com tia Lucinha, Neila, Ione. Ione passava os livros ótimos. Lembro que a última vez que eu encontrei com o Ione, eu falei: Ione, olha... Você sabe que eu nunca na minha vida esqueci do João Capelo Gaivota. Que livro interessante, porque você passou o livro, passou o trabalho e ainda passou o filme. Aí ela virou para mim e falou assim: eu era ousada. Eu falei assim: era, porque representava uma liberdade, aquela gaivota, aquelas gaivotas todas. O livro Richard Bach. Nossa, eu acho que foi o livro que fez aquela turma ficar quietinha, sabe? Segurar um bando de adolescentes não era muito fácil. E o livro era maravilhoso. E aí você falou da Imaculada. A Imaculada Campos Valentim. A Imaculada já começou, já me pegou, já começando a germinar para essa coisa da escrita, quando eu comecei a olhar já para já ter um olhar mais... um olhar tênue para aquilo. Onde eu comecei a perceber a minha capacidade já aflorando. E isso ficou claro num trabalho que ela fez, valiam 2 pontos, chamado Retrato. Ela falou assim: o título do trabalho é o retrato. Vocês podem escrever uma dissertação ou uma poesia. Eu escrevi um texto poético, o retrato. E eu tirei a nota máxima. Ela me chamou e falou assim: olha, eu gostei muito e você vai ter a nota máxima. Claro que os colegas da turma ficaram revoltados comigo, eles ficaram bravos, porque acharam que a nota foi atribuída por ser filho do diretor do colégio, na época você. Então, aquilo ali, acho que foram uns 2 ou 3 colegas de turma que falaram assim: não, eu achei seu texto bom, o resto ficaram, se opuseram a mim e a professora. Existe arquivado ainda ou não? Existe, eu sabia dizer ele de cabeça, porque aí a gente vai para o ano seguinte. Que aí as minhas 2 professoras, já no primeiro ano do ensino médio, professora Marília Jacó e professora Marta Helena Pereira Fernandes, gramática e literatura, elas não me deram nem chance de eu escolher. Elas falaram: você vai para festival de poesia do Instituto. Eu falei assim: não vou não. Vai sim. Aí eu mandei lá para a comissão o retrato e o vagando, os 2 passaram. Aí eu lembro que a Marta falou assim: Gustavo, os textos passaram. Eu falei: ai, Marta, fico muito contente. Agora eu vou arrumar alguém para poder interpretar o texto. A Marta virou e falou assim: nem pensar, é você. Eu falei assim: Marta, não tenho condições. Tem sim, é você. Aí lá fui eu. Mas isso aí também já pega todo esse campo da... Quer dizer que a gente poderia dizer que toda essa base, toda essa experiência que você teve na escola básica e de ensino médio é o que vai fazer surgir depois o ter acima do ser. As minhas professoras de língua portuguesa, elas têm total responsabilidade por parte do ter acima do ser. Porque é igual para mim, veja só, o que é a palavra escrita para mim? Eu tenho certeza, eu nasci, o Criador falou assim: você vai fazer isso, mas você, durante a sua existência, você vai aprimorar. Isso aqui está plantado, agora vai crescer. E isso é uma coisa que me acompanha há muitos anos, a conclusão que eu tirei acho que em 2003, 2004, 2005. Então, os professores de língua portuguesa têm total responsabilidade. Tia Lucinha, Neila Mafó, Ione, Imaculada, Marta Pereira, Marília Jacó, prepararam todo esse arado para poder plantar e germinar. E aí é uma questão de toda a literatura que elas passaram. Que a Marília passou um livro interessantíssimo que eu emprestei o raio do livro e não me devolveram. 100 Dias entre o Céu e o Mar.
do Amir Klink. Que livro maneiro, meu Deus. Um livro de aventura que conta a história do Amir Klink saindo de Luanda, atravessando no veleiro dele Paraty, o Atlântico, passando por tudo, tempestade, solidão, vendo tubarões, até chegar... E tem fotos. Eu emprestei o livro e não me devolveram. Eu odeio isso. Que não me devolvam. Isso é interessante uma coisa para o telespectador. Como que a escola pode, através de seus professores, através da escolha de livros, através de textos que são colocados para serem discutidos, como é que aos poucos vão plantando uma semente que o próprio aluno vai desenvolvendo. E me parece, pela sua narrativa hoje aqui no programa, nesse diálogo, é exatamente isso. Houve um plantio, houve uma semente que vai passando por todas as professoras que você citou. Exatamente. E depois, através da sua vida, você foi se desenvolvendo. Afinal, o que nós somos? Somos coisas embrutecidas, somos pedras brutas, que ao longo da vida a gente vai polindo, burilando, até que a gente chegue a um ponto que eu costumo dizer, ao ponto em que a gente não cabe mais no mundo. Quando a gente não couber mais nesse mundo, a gente tem que mudar de endereço no universo. Mas o segundo bloco já chegou ao fim. Já? Entrevista, quando ela é muito dinâmica, a gente não vê passar. Portanto, telespectador, telespectadora, não se afaste, que já retornaremos para o terceiro bloco.